Paz do Senhor para todas as crianças. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa aula é dos juniores. Você lembra do tema da nossa lição que nós estamos estudando? O tema do trimestre é Conhecendo Mais sobre Deus. Você assistiu a aula passada? Você lembra a lição 7, nós estudamos o Deus que cura. E o Senhor usou uma menina que testemunhou, uma escrava que estava cativa lá na Síria. E ela testemunhou para a esposa de Naamã. E Naamã conheceu a Deus e conheceu também a sua cura. Você lembra do versículo que nós memorizamos no domingo passado? Bora ler comigo? O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura as minhas doenças. O Senhor é aquele que perdoa todos os meus pecados e Ele cura todas as minhas doenças. Está escrito no Salmo 103:3. E hoje nós vamos estudar a lição 8, o Deus amigo. Você sabe o que é amigo? Amigo é aquele que é muito agradável com alguém. Ele deseja que esta pessoa aconteça tudo de bom com ela. Um amigo de verdade, você tem intimidade com ele para contar os seus segredos, contar os seus sonhos e para dizer a ele todos os seus projetos. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre um homem, Abraão, que foi conhecido como amigo de Deus. Abraão não se intitulou amigo de Deus. Ao contrário, foi Deus que o chamou de amigo. Deus o colocou nesta condição. Veja que coisa maravilhosa. E o que foi que aconteceu? Deus pareceu a Abraão. Ele morava em Ur dos Caldeus. Era uma terra cheia de idolatria, as pessoas adoravam deuses estranhos. Eram pessoas imorais e perversas. E Deus disse assim: Abraão, saia daí, saia do meio da tua parentela e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão obedeceu. Sim, Abraão obedeceu a Deus e foi pela sua fé, pela sua confiança. Olha só o que é que diz aqui a palavra de Deus em Hebreus 11:8. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometera, sem saber para onde ia. Abraão, junto com sua esposa, o seu pai, o seu sobrinho Ló, tudo o que ele pertencia. Ele tinha gados, vacas, bois, camelos, jumento. Ele juntou tudo e ele acreditou na palavra do Senhor. Ele abandonou a sua terra e foi para outra terra. Quando ele chegou em Harã, o seu pai faleceu. Mas de Harã ele seguiu para Betel. E lá em Canaã, Deus renovou as suas promessas. Deus disse para Abraão o que ele mais queria ouvir. Abraão e sua esposa Sarai não tinham filho. Ela não podia engravidar, ela é estéril. Mas Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho e que sua descendência seria enorme e que ele faria de Abraão uma grande nação. Ele mandou Abraão olhar as estrelas no céu. São mais do que Abraão conseguia contar. E Deus disse que assim seria sua descendência. Então os filhos, os netos, os bisnetos de Abraão seriam tantos que formariam uma grande nação. E mais importante ainda, que todas as outras nações da terra seriam abençoadas através de Abraão. Mas o tempo foi passando e nada acontecia. O que Abraão deveria fazer? Obedecer a Deus, mesmo quando for muito difícil. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele já tinha 75 anos. E Sarai, sua mulher, tinha 65. Mas para Deus, nada é impossível. E aí Abraão saiu,
Saiu da sua casa para morar em tendas, andou pelo deserto, passou em situações terríveis, mas ele obedeceu à palavra de Deus. Você que é uma criança, Deus deseja também que você obedeça a Deus, mesmo que seja difícil. Talvez alguém na sua casa faleceu, ou você se mudou e perdeu seus amigos. Talvez papai e mamãe tenham abandonado a casa ou eles tenham se separado. É uma situação difícil, mas mesmo nessa situação difícil, Deus deseja que você continue obedecendo a sua palavra, orando, participando da escola dominical e com sua fé firme em Deus, assim como Abraão. Abraão estava com a sua fé firme em Deus e depois de 25 anos da promessa, Abraão agora já tinha 100 anos. Deus mudou o nome da sua esposa de Sarai para Sara e eles tiveram um lindo bebê. Você está ouvindo esse choro de criança? Imagina uma casa nunca ter um choro de criança, seria triste, né? Abraão tinha tanto dinheiro, mas um filho só Deus o poderia dar. E Deus deu. E sabe qual foi o nome do filho de Abraão? Você respondeu corretamente se você disse Isaque. Isaque significa riso, porque Sara, quando recebeu essa promessa dita pelo anjo, ali na tenda onde eles moravam, ela sorriu, porque ela achou tão difícil, era uma mulher com 99 anos. Mas Deus cumpre com suas promessas. E eles tiveram um lindo bebê. E aquele bebê foi crescendo, e já se tornou um rapazinho. E ele aprendeu com Abraão como adorar a Deus, como louvar a Deus e como oferecer a Deus sacrifício pelos seus pecados. Você sabia que eu e você, todos nós somos pecadores? A palavra de Deus diz, olha só, lá em Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 20, diz assim: não há um só justo na terra que pratique o bem e nunca peque. O único justo, o único santo é Deus, mas eu e você, não existe nenhum justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. E quem foi que pecou? Eu pequei, você pecou. Quando você diz palavrão, quando você mente, quando você bate no seu irmão, isso é pecado. E o pecado suja o seu coração. Então, o que é que Abraão ensinou Isaque a fazer? Construir um altar. Eles construíam um altar. Sobre aquele altar sacrificava uma ovelhinha e o sangue daquela ovelhinha era derramado sobre o altar. E sabe o que é que eles faziam? Eles pediam a Deus perdão dos seus pecados para que Deus os perdoasse de tudo aquilo que eles fizeram. Hoje não precisa mais de sacrifício, porque Jesus morreu na cruz e se sacrificou no meu e no seu lugar, derramando o seu sangue. Mas, certo dia, Deus falou com Abraão e disse assim: Abraão, eu vou te pedir uma coisa, fala, Senhor. Deus disse para Abraão: o filho que eu te dei, agora eu quero de volta. Me sacrifica o teu filho lá no Monte Moriá. Abraão ficou muito preocupado. O seu único filho, Isaque, dependia do seu único filho para ter uma geração e fazer uma grande nação. Como Deus queria que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. Mas Abraão obedeceu a Deus, era muito difícil. O que Abraão fazia com a ovelhinha, agora fazer com seu filho Isaque. Mas a palavra de Deus nos diz, lá em Hebreus, que creu Abraão em Deus. Olha só, Hebreus capítulo 11 e o versículo 17. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o sacrifício do seu único filho, porque ele pensava exatamente: Deus pode
o ressuscitar dos mortos. Você está vendo, criança, como Abraão creu em Deus? Duas provas muito difíceis ele passou quando ele saiu da sua terra, lá de Ur dos Caldeus, e foi peregrinando, morando em tenda, e ali os seus animais comiam aqueles pastos. Quando a comida dos animais acabavam, ele desarrumava a sua tenda e ia para outro lugar. Mas ele estava firme que Deus lhe faria uma grande nação e lhe daria uma terra para ele e o seu povo. E agora Deus estava provando Abraão mais uma vez, pedindo o seu único filho. Abraão acordou no outro dia bem cedinho, chamou seu filho. Qual o nome do filho de Abraão? Isaque. Muito bem. E disse: venha cá, 2 servos de Abraão, bora comigo, lá no Monte Moriá, sacrificar ao Senhor Deus. E sabe o que foi que aconteceu? Abraão, quando chegou no pé do Monte Moriá, o Monte Moriá ficava fora da cidade de Jerusalém, que naquela época tinha até outro nome, em Salém. E o que foi que Abraão fez? Pediu ajuda de Isaque. Isaque pegou a lenha, Abraão pegou o fogo, pegou o cutelo, e ele disse para os seus servos: fique aqui ao pé do monte, porque eu e o rapaz vamos sacrificar ao Senhor e voltaremos. E aí, Abraão foi caminhando junto com o seu filho Isaque. Bora caminhando, se levanta aí do seu sofá, da sua cama, de onde você estiver, da cadeira, e bora caminhar, subindo o Monte Moriá. Mas Isaque era muito inteligente. E aí ele se virou para o seu papai e disse: papai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo fogo, até a faca eu estou vendo. Mas a ovelhinha, o animal para o sacrifício, onde está? E Abraão disse: meu filho, Deus para si proverá o cordeiro para o holocausto. E aí Abraão foi caminhando, foi uma experiência tremenda, que o seu filho Isaque, veja como Isaque era obediente ao seu pai. E a palavra de Deus nos diz que Abraão montou o altar, colocou a lenha, e sabe quem deitou em cima da lenha? Isaque. Olha só. E a palavra de Deus nos diz que quando Abraão pegou a faca para sacrificá-lo, um anjo bradou desde os céus. Deus disse: não estenda as tuas mãos para matá-lo, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Olha só. E aí naquele momento aconteceu um milagre. Aleluia, glória a Deus. Abraão, ele viu que no mato estava preso pelos chifres, um cordeiro. Deus providenciou o substituto para tomar o lugar de Isaque. Isaque não iria morrer, quem iria morrer era aquele cordeiro em sacrifício. Você sabia que eu e você, por causa do nosso pecado, também vamos morrer? Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus providenciou um Salvador para você. E quem é esse Salvador? Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz aqui em Romanos, capítulo 8, e o versículo 32... aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Olha só, Deus entregou Jesus, e Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue por mim e por você, por todos nós. Jesus é o sacrifício perfeito de Deus. Aquele cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaque. E sabe quem foi sacrificado no seu lugar? Jesus, o Filho de Deus. Ele te ama tanto que enviou Jesus do céu para Jesus morrer na cruz. A cruz foi o altar de sacrifício do Senhor Jesus. E o bom é que o Senhor Jesus não ficou morto lá na cruz. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ele ressuscitou, está vivo, bem vivo no céu.
Mesmo que você não tenha vivido naquela época, eu não vivi, mas se você for como Abraão e crer que Jesus morreu para lhe salvar, que Jesus ressuscitou e quer morar no seu coração, você também pode ser um amigo de Deus. A palavra de Deus nos diz que o apóstolo Tiago, ele nos disse que Abraão se tornou amigo de Deus porque ele acreditou em Deus. E se você também se tornar amigo de Deus e obedecer ao Senhor Jesus, você também será amigo de Jesus. João 15 e 14 diz assim, ó: vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Se você obedecer à palavra de Deus, você também vai se tornar um amigo de Deus. Se você ainda não obedeceu à palavra de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é convidar Jesus a entrar no seu coração. E aí o sangue que Jesus derramou lá na cruz, ó, vai limpar o seu coração de todo o pecado. E aí, a partir deste momento em diante, você pode se tornar um amigo de Deus, obedecendo a sua palavra. Vamos agora terminar a nossa aula, mas eu gostaria de lhe fazer um convite. A Bíblia diz lá em Atos 16 e 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Se você quer se tornar amigo de Deus, você pode convidar Jesus a entrar no seu coração. Você quer? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e diga assim: querido Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Entre no meu coração e perdoa os meus pecados. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu por mim e hoje eu posso também ser amigo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Se você de fato quer ser um amigo de Deus, veja o que você tem de fazer, de acordo com o Salmo, capítulo 25 e o versículo 14. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem. O que é temer? Temer não é ter medo. Temer é obedecer. Eu trouxe esse mesmo versículo que eu li para você aqui nesse visual, ó. O Senhor Deus é amigo. Abraão se tornou amigo de Deus porque ele creu em Deus. E isto foi lhe imputado como justiça. E se você quiser ser amigo de Deus, basta você crer. Crer em Deus e crer no seu Filho Jesus. Daqueles que o temem. Então, além de crer, você precisa obedecer. Esse temer aqui significa obedecer. Está escrito lá no Salmo 25 e 14. Vamos ler comigo, todo mundo junto, meninos e meninas. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem. Salmo 25 e 14. Mais uma vez, o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem. Salmo 25 e 14. Eu quero agradecer a sua frequência na escola dominical. Jeová já colocou sua presença lá no céu. E no próximo domingo, eu ou um outro tio ou outra tia estará aqui para te ensinar a próxima lição, a lição 9. Amém? Que Deus te abençoe.